Tenho 57 anos, ou quase isso. Vivi um tempo em que as pessoas pareciam toscas em suas opiniões. Não se falava em homofobia, então parecia estar liberada toda chacota e violência contra os homossexuais ou contra quem demonstrasse uma preferência sexual diferente da padronizada. Quando se falava em racismo, o que aparecia de imediato eram imagens da África ou dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, dizia-se que éramos todos irmãos, mas o negro era diuturnamente rechaçado, humilhado, esculhambado. Simone de Beauvoir era um nome francês bonito de se dizer, mas as suas ideias eram solenemente ignoradas. E a mulher era tratada como um ser inferior, que devia obediência irrestrita ao homem, que sofria justificada violência e que não devia se meter em ambientes profissionais ditos masculinos. Índio era uma raça preguiçosa que ocupava grandes e ricos espaços de terra que poderiam ser explorados e gerar riqueza para o país. Os animais, principalmente os de rua, eram alvos constantes de chutes, pauladas, pedradas, maus tratos em geral. Políticos safados, investidos em cargos públicos, desviavam e roubavam descaradamente o dinheiro que o povo era obrigado a colocar em suas mãos para ser administrado e revertido em benfeitoria para esse próprio povo. E uma parcela significativa desse povo defendia esses políticos às últimas consequências, fazendo-se capachos voluntários e ovacionando-os e as suas ações populistas, que pareciam querer dizer que estavam preocupados com o bem-estar do povo. Havia uma apologia à violência. O macho deveria honrar as calças e se esperava dele que brigasse, esmurrasse, ferisse, matasse quando se achasse prejudicado. Esse negócio de justiça era para os frouxos. A ignorância intelectual, a falta de leitura, a ausência de estudo e a supervalorização do achismo levavam as pessoas a dizerem e fazerem bobagens a rodo, a não enxergarem a corrupção a um palmo diante do seu nariz. Certas coisas não se discutiam, outras também não. O certo era a opinião massacrante de quem tinha algum tipo de poder para respaldar a sua opinião. Quem pensasse diferente era escanteado, deixado de lado, perseguido, tratado como imbecil, doido ou comunista. Mas veio um tempo em que essas coisas passaram a ser cafonas. Um tempo em que parecia que as pessoas estavam se conscientizando e a expressão alienação ideológica soava como uma praga, da qual se deveria fugir a todo custo. Embora o custo dessa fuga fosse simplesmente leitura, discussão e estudo.
Comecei a ver movimentos sociais se organizando, escrevendo, falando, cantando. E homossexuais, negros, mulheres, índios, animais começaram a ser tratados com mais respeito, com mais atenção. Porque lideranças ligadas a tais movimentos exigiam esse respeito. Conscientemente ou não, fruto de reflexão própria ou porque era de bom tom agir dessa maneira, as pessoas pareciam mais tolerantes, mais respeitadoras das minorias. A relação com os políticos foi deixando de ser apenas de subserviência e passou a ser de cobrança, de afrontamento. As discussões, os debates, as opiniões eram fundadas em uma certeza, a de que os governantes não eram superiores ao povo, mas funcionários deste, que os elegia periodicamente. O diálogo passava a ser a arma mais importante no trato das relações humanas. A violência gratuita era rejeitada e o ringue de solução das querelas, dos desentendimentos, passava a ser o da conversa, do acordo. Ter ou exibir armas de fogo era coisa de bandido. Finalmente, a barbárie cedia espaço à civilidade. E estava sendo mais saudável viver neste país, neste mundo. Eu até me dizia várias vezes, com as coisas mudadas, não mais precisaremos de textos, poemas, canções exigindo mudanças. E todo esse material vai para algum museu, como registro de uma época em que foram necessários. Estúpido fui, que não compreendi claramente naquela época que aqueles pensamentos tacanhos de antes não desapareceram. Mesmo ante as evidências culturais e ideológicas da conscientização. As criaturas que tornavam o mundo tão fétido, tão feio, o Brasil tão irrespirável, elas simplesmente não desapareceram para ceder lugar às pessoas respeitosas, conscientes, pensantes. Esses seres abjetos, suas ideias abomináveis e suas atitudes desprezíveis apenas hibernaram à espera da volta de espaço e tempo propícios ao seu soerguimento. Quando o indivíduo, representante de uma tribo reacionária que havia sido calada pela sensatez e pela criticidade, quando esse indivíduo foi alçado ao poder, expondo sua nefasta ideologia em tudo coerente com aquilo que falei no início desta conversa, a manada escondida nos esgotos da civilização colocou seus bigodes e rabos ao sol e retornou com força ao cenário do nosso país. A diferença é que agora já experimentamos a luz da reflexão crítica. Já percebemos que o desrespeito e a intolerância não fazem bem. E a manipulação de antes ficou mais difícil. Restando apenas a esses indivíduos o uso explícito da violência, da força, de armas e do escárnio como delimitadores de espaço. Oxalá tenhamos aprendido bastante durante o tempo de Tino para não nos deixarmos abater sob os cascos da turba enlouquecida e cega que está transformando este país numa catástrofe social e humana. E que saibamos e tenhamos força para fazer a gangorra mudar de posição.